Novo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, disse que teve uma conversa amigável hoje por telefone com a presidente Dilma Rousseff. Cunha abriu à tarde a primeira sessão da nova legislatura. Ele é considerado um desafeto do Planalto e deve colocar em votação projetos incômodos para o governo. Foi sob sol forte com as honrarias da banda do Batalhão da Guarda Presidencial que Renan Calheiros, presidente reeleito do Senado, e Eduardo Cunha, presidente eleito da Câmara, subiram a rampa do Congresso rumo ao primeiro dia de trabalho. A presidente Dilma Rousseff foi representada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, na solenidade de abertura do ano legislativo. Recém-empossado presidente da Câmara, Eduardo Cunha já estabeleceu um foco principal. A prioridade realmente é a reforma política, mas para isso temos que construir a forma de levar isso à votação, seja pelos projetos já existentes ou seja por outros que possam entrar por consenso de pelo menos ter uma forma de apreciação. O novo presidente da Câmara defende uma nova CPI para investigar os desvios de dinheiro na Petrobras. E amanhã já deve levar à votação a proposta de emenda constitucional do orçamento impositivo. Ela obriga o governo a pagar de forma permanente as emendas individuais dos deputados. O projeto preocupa o Planalto, que já tenta enxugar os gastos. O PMDBista foi eleito em primeiro turno com 267 votos, contra 136 do candidato do governo, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, teve 100 votos e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, 8. Além da derrota na presidência da Câmara, o PT, partido com a maior bancada de deputados, também ficou sem representação na mesa diretora. Em troca de votos ao candidato Arlindo Quinalha, o PT cedeu as 3 vagas a que tinha direito. Agora é um novo dia, é o dia seguinte, vamos seguir a nossa batalha, cumprindo nossas missões, trabalhando, enfim. É missão dessa bancada, que é uma das maiores, se não é a maior bancada, e vamos continuar o nosso trabalho. Tenho certeza que o presidente Eduardo Cunha fará uma excelente gestão e a relação com o Executivo será harmoniosa dentro daquilo que a própria Constituição prescreve. No Senado, Renan Calheiros começou o ano pregando harmonia entre os poderes. Reeleito para o cargo pela 4ª vez, o alagoano teve apoio do governo. A prioridade é construir consenso para que nós possamos avançar, fazer o ajuste sem abrir mão das conquistas do povo brasileiro. Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. Essa eleição aí, Eduardo Cunha, é um reflexo da relação Dilma Rousseff-Parlamento nos últimos 4 anos? Sim, é uma derrota. O governo perdeu e vai dizer que não perdeu, porque o governo pensa que nós somos bobos, né? Perdeu feio, porque tinha um candidato, Arlindo Quinalha, que teve somente 136 votos. Veja que o candidato de oposição, o Júlio Delgado, teve 100, muito próximo. E você tem esse meio que é formado pelos 267 votos que teve Eduardo Cunha. Foi uma derrota, porque o Partido dos Trabalhadores não vai ter presença na mesa diretora, e é um partido que tem a maior representação, apesar que nós temos uma Câmara muito fragmentada, com 28 partidos políticos, mas o governo perdeu feio. E abre uma questão chave no ano de crise econômica, com crescimento zero ou recessão, alguns falam em -1 ou -2, com o escândalo do Petrolão rondando o Palácio do Planalto dias e noites, e agora o Rodrigo Janot vai fazer, agora em fevereiro, já a denúncia, e numa situação política extremamente desfavorável. Tal. Portanto, o governo perdeu feio, e é uma situação extremamente constrangedora para o governo agora como vai administrar. É claro que qualquer governo que tem Aloysio Mercadante como coordenador político só pode perder, porque ele passou por 3 ministérios da presidência Dilma e conseguiu, nos 3 que ele passou, não deixar nenhuma marca. É o símbolo da incapacidade, da incompetência administrativa e da falta de diálogo político. Perdeu e perdeu feio. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite. O governo perdeu mesmo, porque os dois, tanto o Renan quanto o Eduardo Cunha, são do PMDB, da base aliada do governo. Eu acho que fez um acordo no Senado com o PMDB. E a presidente Dilma resolveu enfrentar o candidato do PMDB na Câmara. Eles não aprenderam até hoje, não têm noção da correlação de forças, então inseridos. Não sabem articular politicamente. Aliás, eu vi uma matéria hoje de que o presidente Lula tinha sugerido que fizesse um acordo com o PMDB também na Câmara. Qual é a diferença se faz o acordo no Senado ou não faz o acordo na Câmara? Se aceita o PMDB para administrar o Senado, por que não aceita o PMDB para administrar a Câmara? É o PMDB, é a mesma coisa.
são os mesmos, são todos subordinados ao Michel Temer, que é o vice-presidente da República. Então, isso é difícil do leitor entender, do telespectador entender. O vice-presidente da República é o PMDB, é executivo, está no poder. Agora tem um líder que chega, um líder, eu não considero líder, tem um deputado que chega na presidência da Câmara e é do PMDB. Olha, se o PMDB faz parte do governo, o deputado do PMDB não é de oposição. Se ele quer ser de oposição, tem que sair do PMDB. É que o PMDB é uma frente tão heterogênea que comporta todo mundo lá. Agora, vamos lembrar uma coisa. O Obama não tem maioria na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, não tem maioria no Senado. E está enfrentando políticos muito mais organizados do que esses brasileiros. Não acredito que esta Câmara, esse presidente da Câmara, vai oferecer dificuldade alguma para o governo. Porque ali tudo tem o seu negócio a ser feito. Tudo tem o seu cargo a ser preenchido. E o que eu lamento é a incompetência em ter colocado ministros para fazer campanha no Legislativo. Ora, o Executivo não pode interferir na campanha dentro do Legislativo. O poder tem que ser independente. Não é? Já durante a ditadura militar, sim, se dizia, olha, o presidente vai ser fulano, o secretário da mesa vai ser fulano. Está certo, era o arbítrio. Agora não. Não pode botar ministro para ir pedir voto. Hipótese alguma. Será que não há outros meios, né? Então, eu acredito que essa relação vai ser harmoniosa desde que sejam atendidos os requisitos políticos e institucionais deste fantástico partido que é o PMDB. Vila, aqui no Twitter e Facebook, os nossos telespectadores estão usando a palavra independência. O Ismar Nerim Neto. Vila, o Eduardo Cunha faz o jogo de cena ou podemos acreditar numa Câmara mais independente? Tudo indica que ele já disse, vai votar o orçamento impositivo, algo que o governo não quer. Ele disse isso no discurso de comemoração da vitória, discurso que, por sinal, mais uma vez revelou que a Câmara dos Deputados do Brasil é um circo. As pessoas ficam atrás da mesa diretora. Eu sempre digo que nenhum parlamento do mundo, nenhum, vocês assistam, vocês que telespectadores, ninguém fica atrás da mesa diretora. Aqui tinha 30 pessoas e um deputado paulista resolveu se encaixar, que é um popular papagaio de pirata, mas ao invés de ficar aqui, ele se encaixou aqui, que é um deputado de São Paulo. Como ele é um pouco roliço, ele quase caiu no deputado ali, para aparecer, né? Mas nesse discurso que eu fiquei vendo, do Eduardo Cunha, que eu fiquei assistindo o dia inteiro lá, toda essa discussão do Senado e da Câmara, ele deixou bem claro, ele vai ter uma independência, uma autonomia distinta do que o Arlindo Quinalha. Claro, Você acredita no Eduardo Cunha? Eu não acredito, eu acredito em muita pouca gente. Mas você acredita por exemplo, no Eduardo Cunha? Não acredito na Dilma, não acredito no Lula. No Eduardo Cunha, eu estou perguntando. Você acredita nele? Você acha que ele merece confiança? E vamos ver, a prática que vai mostrar. Fala pode ser levado a sério? A prática que vai mostrar. A prática é o único critério de verdade. Você conhece os antecedentes dele? Mas ali... Conhece, você é historiador, claro, você conhece tudo. Mas se eu for mexer... Não, você está mexendo se eu for mexer em antecedentes de todos os deputados... Agora o Eduardo Cunha passa a ser o grande vitorioso. Por isso, não tem mais os defeitos que tinha? Não, ele... Meu Deus do céu! Todo mundo tem seus defeitos. Eu queria só deixar claro... É o pior nome que podia... Depois do Severino, aliás, não foi a primeira vez que o PT entra numa fria. Na eleição do Severino na Câmara, desculpa, Severino na Câmara, foi uma derrota tão cachapante quanto essa. Mas o Eduardo Cunha não é o Severino. Há uma diferença muito grande. É uma versão melhorada do Severino que respeita aos trambiques políticos. Não, eu não sei se tem os trambiques, mas a questão... Eduardo Cunha não tem trambique político? A questão da articulação política. Vamos discutir isso. Não, vamos, claro, com todo o Eduardo Cunha não faz trambique político. Olha, se ele não está interessado em cargo. Se ele não faz isso, não me interessa. Ele se posicionou contra o projeto que está no poder, que segundo o ministro Celso de Mello, não o Marco Antônio Villa, mas o ministro Celso de Mello, é um projeto criminoso de poder. Quem se posiciona contra esse projeto está portanto, eu prefiro ter uma leitura positiva, porque ele poderia muito bem compor imediatamente com o Planalto. Se o Planalto lançou Arlindo Quinalha, é porque sabia que Eduardo Cunha ganhando criaria problema para o governo. Caso contrário, não lançaria o candidato do PT. E o Michel Temer não é governo? E não é do partido dele? Não é o chefe do partido dele? Mas o PMDB é uma federação de caciques regionais. Por exemplo, Jarbas Vasconcelos é a mesma coisa que Michel Temer? Graças a Deus que não é, para o Jarbas Vasconcelos. Né? Por exemplo, Luiz Henrique, que foi candidato no Senado, é a mesma coisa que Renan Calheiros? Não é. É uma pessoa, certamente, que tem uma tradição de vida, uma história, N vezes melhor do que Renan Calheiros. Eles estão no PMDB. O PMDB é uma federação de caciques. Agora, o governo perdeu, Ayrton. Claro que perdeu. Ele tem 267 contra. Claro que ganhou. Tomou uma pancada
pancada histórica. Claro que tomou. Agora, e isso abre caminho para uma discussão sobre CPI da Petrobras. Não, para mim não absolve ninguém. Vai ter CPI da Petrobras. Isso é chave. O governo tem medo porque tem culpa no cartório e está envolvido no petrolão. Será que vai sobrar deputado para fazer essa é a pergunta que eu vou fazer em seguida. Vamos Será que vai ter deputado que tem participar da CPI? Acho que sei lá quantos vamos seguir para saber o perfil desse novo Congresso. O perfil conservador do novo Congresso deve emperrar algumas pautas ligadas aos direitos sociais. Com o aumento de militares, religiosos e ruralistas no parlamento, o Congresso que tomou posse nesse domingo é considerado o mais conservador dos últimos 50 anos. A avaliação é do próprio DIAP, Departamento de Assessoria Parlamentar. Isso deve enfraquecer principalmente discussões ligadas aos direitos civis, como legalização do casamento gay e descriminalização do aborto. Já nos temas econômicos, a tendência é que o Congresso adote uma postura mais liberal. 250 deputados e senadores são ligados a setores produtivos e apenas 50 vêm do movimento sindical. A gente pode ter consequências bastante ruins dessa nova composição do Congresso, né? Vai ser necessário mobilização, pressão popular para que, vamos dizer assim, as reformas que foram pedidas, por exemplo, durante as manifestações de junho, tenham eco no Congresso Nacional. Dos 513 deputados eleitos, 39 estão em dívida com a Justiça. São réus em casos de gastos irregulares em campanha, compra de votos, corrupção e até trabalho escravo. O número corresponde a quase 8% da bancada e deve aumentar com as investigações da Lava Jato. Só o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, teria citado 36 políticos envolvidos, entre eles o presidente reeleito do Senado, Renan Calheiros. Para garantir o apoio do PP na eleição de domingo, Eduardo Cunha usou como moeda de troca o comando da Comissão de Constituição e Justiça. O partido, que é um dos principais investigados da Operação Lava Jato, deve indicar para o cargo o deputado Arthur Lira. Ele é réu num processo por violência doméstica. A CCJ é a principal comissão da Câmara, responsável por analisar a legalidade dos projetos. Dono da maior bancada, o PT ficou sem cargos na mesa diretora. Mas para este cientista político, a base aliada do governo ainda tem força. A negociação vai ser muito forte para que possa passar as coisas nas casas. Mas, lembrando, o vice-presidente da República é do PMDB. A base aliada tem 329 deputados. Ainda é uma base, é a maioria, base, né? Na sua totalidade. A base aliada tem 329 e não consegue eleger a base aliada do governo, né? É isso, a base aliada do governo. Não consegue eleger o presidente da Câmara, precisava de 267 votos. Não, menos que isso. 257. 257 votos. Que base aliada é essa? Isso não é base aliada coisa nenhuma, William. Isso é uma comunga, Pois é, a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: se a base aliada, se uma pluralidade tamanha, se nós teremos debates de alto nível nesse novo Congresso, independentes, tratando mesmo das questões que têm que ser tratadas no Congresso, como reforma política, por exemplo? Esse olhar seu já... Olha, eu vou dizer, eu convivi no Congresso, tinha Paulo Brossat, Jarbas Passarinho, do outro lado, que era um cara da ditadura, mas era competente, sabia o que falava. Eu convivi com Pedro Aleixo, convivi com inúmeros nomes que eu podia chamar, são estadistas. Não vejo pelo menos 10% a 20% dos congressistas merecem o meu respeito. Mais que isso, não. Não, o Congresso é esse daí. O Congresso é um reflexo dos eleitores brasileiros. Essa que é a grande questão. Você estava falando aqui que não houve muita mudança, né? Porque geralmente a mudança que houve, as pessoas são ligadas, são parentes, são amigos, são próximos, são famílias, né? Perfeito. Segundo foi um belo levantamento no domingo do Jornal Globo, mostra que a relação, então, desses novos deputados, geralmente a renovação numérica, ali, em termos percentuais, é de 40%, 42%, 43%. É uma média mais ou menos histórica tal. Mas quando você vai ver quem é o novo, ele é ligado, por exemplo, a famílias de políticos tradicionais. Muitas vezes o pai não pôde sair candidato por causa do ficha limpa, lança o filho. E o filho acaba sendo eleito. Agora, o Congresso que nós temos é esse, esperar grandes debates, que vai mudar. Não, agora, ele vai enfrentar esse Congresso já agora, no começo do ano legislativo, a questão do petrolão que está chegando ao STF e o momento de crise econômica. E o Senado Federal, nessa nova legislatura, ele é muito melhor do que o anterior. A oposição tem mais corpo. Pode, numericamente, ainda não ser tão significativo. E é verdade, numericamente não é tão significativo. Porém, em termos de conteúdo, ela terá muito mais
presença. O governo vai ter problemas no Senado e o Luiz Henrique, a votação que teve foi muito expressiva e terá problemas na Câmara. O governo não pensa que tem rolo compressor. Vai ter que fazer negociação e com a oposição. Tanto que o Renan procurou a oposição no Senado e, em certo momento, o Quinalha procurou a oposição durante a campanha, na véspera, na sexta-feira, tal, procurou a oposição também. Portanto, o governo perdeu. Agora, vamos ver o que... E a questão-chave é CPI da Petrobras. O governo perdeu e perdeu feio e sabe que a CPI da Petrobras vai se constituir. Não leva a opinião dos nossos telespectadores a essa ilusão de que a CPI da Petrobras vai punir quem quer que seja. Não pune, mas ela não tem caráter de punição, uma CPI, né? Em relação... A punição, ela encaminha para o Ministério Público o resultado e aponta os envolvidos e os culpados. Sim, ela tem esse caráter. Apuramos isso, os responsáveis são esses, o Ministério Público, processo. Mas se envolve a presidência da República, pode enviar para o Senado, como em 1992 mandou. Né? Se a base aliada tem 326 deputados, você acredita mesmo, Vila, que isso aí daí vai sair uma coisa séria? Nós temos uma base do governo gelatinosa, é uma base que não tem consistência. Depende do vento soprar. A matéria diz que Arthur Lira, eu não sabia, é um deputado que vai ser presidente da Comissão de Justiça da Câmara. É isso? Isso. E está sendo processado. Isso. O João Paulo Cunha era réu do Mensalão e foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Quando réu já? Réu. Mas então, o João Paulo Cunha, que depois foi condenado. Que nível nós chegamos? Que nível nós chegamos? Mas esse é o parlamento que nós temos. O presidente da Comissão de Justiça que eu convivi foi o Célio Borja, foi o deputado Zé Bonifácio, do Rio de Janeiro. Eram juristas, pessoas que de ilibada reputação e conhecimentos jurídicos. Porque é uma comissão de Constituição e Justiça. Não pode ser qualquer um. A única coisa que se exige é que o sujeito que vá para a presidência seja conhecedor do direito, não é verdade? Então... Os senhores responderam a pergunta aí do Leandro Luiz, lá de Cristalina, Goiás, perguntando se teremos CPIs mais rigorosas com a eleição do Eduardo Cunha. Teremos.